Testando, tudo direitinho, né? O tema que me coube hoje é a respeito do Consolador Prometido, capítulo 6, o Cristo Consolador e o Consolador Prometido, do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes da gente adentrar no tema, uma reflexão, porque a leitura da página sempre nos traz várias reflexões, né? E ontem o Brasil estava comemorando 40 anos da lei do divórcio, né? Ele falando ali das afeições da terra, né? E a gratidão que eu tenho a essa casa aqui, ela é imensurável. Meus pais se divorciaram, muitos de vocês conviveram com eles. E eu, um adolescente, né, com meus 16 anos de idade, via os dois o tempo todo brigando. E de repente eles começaram a frequentar a casa de Eurípides Barçanufo. E por um tempo aquela harmonia se estabeleceu. E eu que ficava zoando meus pais, chamando eles de macumbeiro, né, aquela coisa de filho implicante, né, de 16 anos, adolescente implicante, percebi que teve uma trégua, né, naquelas agressões mútuas, tão comuns em casais que estão se desentendendo. E eu quis vir até aqui para ver o que era isso, o que estava acontecendo. E assisti o Altivo Ferreira, como é que é? O Altivo Ferreira, não, o de São Paulo, que é muito bom, não é o Altivo daqui não, esqueci agora. E logo depois o Luiz Carlos Monteiro, Rodrigues Ferreira, exatamente. Excelente, excelente. Na segunda-feira, na quinta-feira, o Luiz Carlos Monteiro, eu olhei e falei, assim, como é consoladora essa doutrina espírita. Como ela mexe com as nossas entranhas, com o nosso comportamento. Depois que você vê essa mensagem clara, consoladora, não tem como ser o mesmo. Não tem como não se inquietar. E em seguida, né, o Luiz Carlos Monteiro foi muito generoso comigo, né? Fiquei enchendo ele de pergunta. E aí ele falou, por que você não vem na Vila Sapê? Um sábado de manhã, para ver como funciona isso na prática, né? Como é que é essa consolação na prática. E a Vila Sapê, eu diria que foi um sonho, porque eu na véspera tinha ido assistir o Milton Nascimento no Maracanãzinho, falando Maria, Maria, né? Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. E eu cheguei, como jovem, né, um pouco alcoolizado em casa ainda, né, adolescente meio desorientado. E chegando em casa, meus pais estavam indo para a Vila Sapê, e eu tinha esquecido que tinha Vila Sapê. Eu falei, não, eu vou com vocês. Fui virado, né? Chegando lá, faltou evangelizador. O pessoal, ô Rodrigo, não sabe de alguma historinha, não? Tem aquela da cigarra, da formiguinha, conta lá para as crianças. Eu nunca mais parei. Fiquei lá uns mais de 10 anos. Antes do Favela Bairro. Pô, aquilo ali era a faixa de Gaza. Era muito difícil, era bem difícil. E assim, por que eu estou falando isso? Porque a doutrina espírita, ela é para a gente. Ela não é uma teoria para ser enobrecida, exaltada pelos eloquentes oradores, não. Definitivamente não. Ela é para a gente que é de carne e osso, que tem dificuldade na família, que tem dificuldade nos relacionamentos. E esse Cristo Consolador, ele vem dizer para a gente que o jugo com ele é mais suave, é menos pesado. E a gente está agora, né, saindo do Natal, e no Natal
a gente reencontra a família, né? É muito curioso, a gente reencontra. O Natal nos obriga a ver aqueles com quem temos arestas ainda a aparar e que o cotidiano nos... né? Que a gente acaba se atraindo para aqueles que são afins, mesmo dentro da família ou fora dela, né? Aumentando aí, ampliando o conceito da família espiritual. Mas aí chega o Natal e nos obriga a estar no mesmo lugar, juntos e interagindo de novo. E como é rico, como isso nos vacina, como isso nos prepara. Como isso nos prepara para poder enxergar esta oportunidade, divina oportunidade, desse reencontro ser um reencontro qualificado. Que a gente não perca esta oportunidade. E aí vamos agora então entrar no assunto, né? Primeiro que eu, procurando isso daí, a terceira revelação é muito importante a gente entendê-la como uma revelação coletiva. Não foi o Kardec que veio trazer a terceira revelação de maneira nenhuma. Foi uma pleiade de espíritos, capitaneadas pelo Espírito de verdade, aquele anunciado por Jesus. E uma prova assim, simples, mas muito simbólica, é porque o Kardec, quando começou a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele o fez em segredo. Nem o seu editor sabia que ele estava trabalhando nessa obra. Com a obra pronta, ele apresentou, né, capitaneado com auxílio do Espírito de verdade, né, que ele chamava de um espírito familiar. Ele vem com a obra pronta, e o título que Allan Kardec tinha pensado para a obra era Imitando o Evangelho. Olha que curioso. E o editor falou, não. Imitando o Evangelho não está muito ruim. Allan Kardec sugeriu. O Espírito de verdade estava junto ali, assessorando. E o editor meteu o dedo e falou, não, está horrível. Imitando. E olha a humildade. E qual seria então? Por que não o Evangelho segundo o Espiritismo? E aí a gente vê que o quanto que é uma obra coletiva. Como é difícil alguém chegar para aquela obra que você trabalhou afinco, horas à noite, e vem alguém e diz, não, esse título está ruim, e muda. E ele, na humildade dele, aceitou, e todos nós agradecemos que ele tenha aceitado, né? Porque você imagina se ele fosse vaidoso e falasse, não, imitando o Evangelho, ia ficar horrível, né? Ficar para nós. É uma ideia de Allan Kardec, mas é uma ideia infeliz. A gente precisa de refletir sobre essa humildade, porque a gente muitas vezes se fere por muito pouco. Muitas vezes o nosso trabalho no movimento espírita, porque um disse alguma coisa que não era aquilo que a gente tinha formatado, que achava que tinha que ser, pronto, magoou, aquilo é pessoal, aquilo... E aí fica remoendo, e aí quando olha para aquela pessoa, fala, não, tudo que eu falo ela não gosta, tudo que eu... né? Allan Kardec, capitaneado pelo Espírito de verdade, aceitou sugestões e por isso a obra ficou melhor. E aí vamos entender, o Cristo Consolador. Primeiro, Cristo. Essa palavra grega significa o ungido. Eu vivo brincando com a minha esposa, dizendo que ela foi a ungida para ser minha esposa. Assim. Ela me olha meio desconfiada, com razão, né? O que vem depois, né? O que é um ungido? Ungido é o escolhido, mas é mais do que isso, é agraciado, é comprometido. O Cristo Consolador. A palavra evangélico, é sempre bom lembrar que significa boa nova, boa notícia. Então aqueles que se dizem seguidores do Evangelho, mas que estão sempre
carrancudos significa que não entenderam a notícia que estão carregando, né? Porque se você vai falar do evangelho, mas vai triste, é sinal de que você não está entendendo, você é só um mensageiro, né, carteiro, né, sem ter lido a mensagem, sem ter entendido o que está falando. E a gente que labuta numa casa franciscana, né, Francisco de Assis era a alegria em pessoa. Allan Kardec também, quando a gente vai ler, né, como ele tratava os seguidores na revista espírita, ele era entusiasta e era do tipo que gostava de ficar batendo papo até altas horas da noite, mesmo tendo os compromissos que tinha. Então vamos lá, no capítulo 6, vamos ver se eu vou me entender com a imagem do Cristo recebendo Para onde que eu aponto? Imagina que seja para cá, né? Ah não, se não ligar ele não funciona, gente, não tem... Fui. Então ele veio e disse, já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. Só disse, confiem e vão. E então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga. Por seu amor, haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino. E então dirás, eis os teus filhos, enfim, em paz. E então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Ninguém resiste ao seu chamado. A Maria Elza Tiscati, né, a artista que escreveu, ela às vezes pluga lá em cima, né, como a gente diria, ela capta um sentimento que tem tudo a ver com esse Consolador prometido. Hoje, é claro, no ano de 2018, né, ainda não é hoje, mas já é porque a gente já está se preparando para isso, vai ter o ENEF durante o Carnaval, que é o Encontro Nacional Espírita com a Família, e vai ter a COMEERG, a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. E o pessoal vai estar analisando essa letra dessa música. Porque é importante que a gente propague essa informação para a juventude, propague essa informação para as famílias, porque isso faz com que o nosso trabalho seja em equipe. Colaborar significa trabalhar junto. Essa é a ideia que o movimento espírita nos convida. Eu sempre, não é que eu queira fazer propaganda na minha família, não, porque é sempre bom, é sempre importante a gente lembrar que a doutrina espírita é para a nossa família, é para a gente. O meu filho está ali, peguei ele de surpresa agora, que ele não esperava. o que está deitadinho ali. E isso é o que a gente vivenciou aqui na casa de Eurípides. Né? Eu brinquei, participei de mocidade, viajei com Humberto, filho do Gilberto, já viajei com as filhas do Gilson, com os filhos. O movimento espírita é um movimento familiar. Porque se a gente entendeu a mensagem do Cristo, quando o primeiro milagre que ele fez nas bodas de Canaã, era ali, quando a família estava nascendo. Ele quis começar, né, o primeiro milagre nesse momento. Não é à toa, porque a família realmente é significativa, é importante. E aí, mais uma vez, uma surpresa do meu filho ali, que ele não esperava. Nenhum vento sopra a favor daquele que não sabe para onde quer ir. Quem falou isso foi o Sêneca. O Sêneca, ele foi dramaturgo, foi... na época da Grécia, de Roma, Sêneca teve a difícil tarefa de ter que educar Nero. Difícil, né?
Dá para imaginar. Só porque ele matou a própria mãe, né? Bobeira, né? Sêneca era muito rico. A esposa de Cláudio, o imperador, inventou uma história e disse que ele estava traindo a esposa dele com a sobrinha. De muito rico, exilado. E aí, neste exílio, ele começou a produzir suas obras de dramaturgia, sendo que uma das obras se chama Consolação. A gente está falando do Consolador prometido, por isso a escolha de Sêneca. E aí a curiosidade. Depois, com o tempo, foi chamado novamente para educar o Nero, que estava dando muito trabalho. Mas nesse exílio, ele começou a falar do que o pessoal chama de estoicismo, que é a valorização das coisas imateriais. Porque naquele tempo, né, dos deuses de pedra, da riqueza abundante de Roma, um império, grande império, as pessoas só pensavam em coisas materiais. Não tão diferente, né? E ele começou a falar de outros valores, de outros tesouros que deveríamos buscar. A figura, porque dizem que quando você vai velejar, em vez de ficar praguejando o vento, a chuva, as marés, o ideal é ajustar o leme e a vela. E aproveitar o que a situação tem a te oferecer. Esse é o nosso desafio quando aqui encarnados. Porque os desafios, muitas vezes, né, a gente diz que a pipa sobe contra o vento e não a favor. O espírito evolui nas adversidades, onde somos testificados. Essa é a ideia. Encarar isso, enxergar isso com essa ótica, é a ótica consoladora que o Cristo veio nos propor. E poderoso é o sol da verdade. Eurípides Barçanufo, que falava, né, de que era necessário educarmos os nossos pensamentos. Educando os nossos pensamentos, conseguiremos enobrecer os nossos sentimentos. E isso parece lógico hoje em dia, mas não era naquela época. Hoje, quando a gente lê os livros de Joana de Ângeles, parece óbvio. Educar o pensamento. Quando a gente olha uma situação, o julgamento que a gente faz dessa situação é que nos faz ficar irritados, ou complacentes, ou alegres. O que é tristeza para um é alegria para outro. Educando a visão, educando a forma da gente enxergar essas atribulações da vida, a gente tem como ser infinitamente feliz ou infinitamente infeliz. Essa é a ideia. E aí vem o Cristo Consolador. Em toda a estrada transparecem festivais de sorrisos e chovem lágrimas de aflição. Mas o amor, com o Cristo Jesus, recupera a poesia perdida ao longo do nosso caminho. Pois só ele transforma o miasma em perfume, o incêndio em luz, o espinho em flor, o deserto em jardim e a queda em ascensão. Quem disse isso foi presidente da Federação Espírita Brasileira, o Manuel Quintão, no livro O Espírito de Verdade, psicografia do Chico Xavier. E aí, falando de Chico Xavier, essa casa é uma das tantas gratas àquela orientação segura que o Chico dava para os nossos fundadores daqui da casa, né? E foi Chico Xavier que deu a notícia para os fundadores dessa casa que Eurípides Barçanufo estaria comprometido com eles. Eles nem sabiam ainda quem era o Eurípides, né? Não sabiam. Quem está ali, Marlene, está aqui para não me deixar mentir sozinho, né? E aí, o Consolador vem falar para a gente que jugo é o leve com ele. Vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
voltando de novo para as questões familiares. A gente estava esses dias conversando a respeito da adicção, das drogas. A dificuldade que uma amiga nossa, muito amiga mesmo, está tendo com um marido que tem dificuldade com o alcoolismo. Todo dia bebe. Todo dia bebe. 2 filhos pequenos. Como é difícil. Quando a gente fala o relato, já se imagina algo difícil. Mas quando você vai para o cotidiano, 2 filhos pequenos. Hoje em dia as mulheres trabalham. E ela trabalha e ganha muito mais do que ele. Então, a princípio, ela teria a liberdade de escolha, né, pelos critérios materialistas nossos. Né? Hoje em dia, não depende dele. Não depende economicamente. Mas como é difícil a gente poder se relacionar de forma construtiva com quem tem este problema, esse vício. Só que esse é um tipo de vício, a gente tem outros. A gente consegue enxergar fácil o vício do outro, o nosso. O diagnóstico é mais difícil. E aí a gente vai lembrar do seguinte, diagnóstico é tudo. Porque quando a gente consegue diagnosticar, a partir daí é que a gente consegue tratar, elaborar um plano de recuperação. Quando a gente vai um pouco mais fundo, o que a pessoa está buscando nas drogas, muitas vezes, por que precisa de estar em estado de consciência alterado? O que tem de real aqui que está incomodando tanto? E a gente facilmente julga o outro, chamando o outro de fraco, chamando o outro de irresponsável, e por aí vai, né? Quando a gente fala em drogas ou alcoolismo, quantos adjetivos já nos vêm à cabeça de julgamento? De julgamento. E não é o nosso objetivo aqui. Porque, com a medida que a gente julgar, essa é a medida que a gente vai ser julgado também. Como dizia a página inicial, o Cristo é de misericórdia, não é de justiça. Porque se fosse, né, o Chico Xavier falando para outra que dizia que não estava aguentando, e ele falando para ela, é misericórdia, não é justiça. Porque se fosse justiça, não teríamos como aguentar. Essa é a ideia. E aí, essa é uma imagem que meu filho já até saiu ali, já não, tá ali escondidinho. Cada família com seu conflito, com a sua dificuldade. Conhece esse aqui? Calopsita, não é dele não, é da irmã dele. É muito curioso, por quê? Porque quando a gente começa a falar na doutrina espírita, a gente se expõe aqui, a doutrina espírita não tem um representante legal, né, naquele sentido do pastor ou do padre. Então a gente está aqui, está falando, mas na prática a orelha mais próxima da minha boca é a minha mesma. Temos os nossos desafios e a gente vai falando, mas também tem que se comprometer com o que está falando. O Fábio, um amigo meu, estava na UERJ estudando Direito, e aí o Divaldo Pereira Franco foi fazer uma palestra lá. E ele, né, com seus 20 anos mais ou menos, entrou naquela fila. Divaldo, eu queria ser um grande orador. Falar, né, levar a doutrina espírita, né, aos corações aflitos. O que você me aconselha? Aonde eu busco a eloquência? A eloquência do orador espírita está em ele praticar o que fala. Já não deu mais vontade de seguir o... A eloquência está em você praticar o que fala. Então, gente, eu sou um dos falsos profetas que está tentando virar verdadeiro. Mas não sou nem eu, nem, né, o Gilberto tem suas lutas, eles estão bem mais adiantados, sem dúvida nenhuma.
O desafio está em tentar praticar isso. E essa calopsita vem dizer um pouco disso. Por quê? Porque calopsita faz aquela sujeira, né? E eu estou o tempo inteiro atazanando minha filha por causa da sujeira da calopsita. Não quer ter calopsita? Que limpe. E aí, a boa vontade de limpar junto? Não, ela é que decidiu. Estou eu preparando o estudo. Já na madrugada. Minha filha chegou na madrugada também e tal. Foi dar uma liberada na calopsita. Aonde que a calopsita vem posar? No meu trabalho, bicho. Como quem diz assim, vamos ver se é de verdade isso que você está programando para falar para eles, né? Cada um com seus conflitos. Exatamente. Na hora, esse bicho aqui. Não. Estou aqui, poderoso é o sol da verdade. Olha o que estava escrito ali. Ó. Se a gente se dissociar daquilo que a gente está se comprometendo, fica fraca, né? Fica sem substância. O Cristo Consolador viveu isso, ofereceu isso, primeiro para aqueles 12. Não era um grupo heterogêneo. Você tinha de cobrador de imposto a pescador. O grupo era um grupo heterogêneo. E ele estava ali, ó, oferecendo a verdade. Poderoso é o sol da verdade. Por isso eles ficaram. E aí vem o texto, né, do capítulo 6. Se me amardes, guardareis os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está lá no Evangelho de João 14, 15, 17 e 26. É muito curioso, porque para preparar esse estudo eu comecei a entrar nas palestras, né, de alguns. E tem um pega-para-capá espírita interessantíssimo ali. Quem é o Espírito de verdade? Se é Jesus, se não é. Eu falei, meu Deus, mas o pessoal numa elegância, sabe? É isso. Aí vem o outro. Aquele vídeo que o fulano fez, não é isso por causa disso, daquilo outro. E eu fiquei olhando, falei, poxa, não é disso que eu quero falar, não. Porque essa contenda não gera a luz que eu quero buscar. Não é essa. O conflito não é que tenha que ser evitado, não. Mas esse é o conflito que não constrói. Ficar postando vídeo e o outro botando vídeo, comentando o vídeo do outro, dizendo que está errado, não sei. Eu fiquei assim, eu falei, não. Porque eu não vejo utilidade nisso. Eu vejo utilidade naquilo que eu falei, de eu chegar aqui, meus pais estavam brigando, começaram a se entender. Chegar aqui, ir lá na Vila Sapê, falar, não, peraí, aqui tem dor, aqui tem sofrimento, e aqui eu estou vendo essa luz do Evangelho consolar. Isso faz diferença. Isso são os tesouros que eu quero buscar para mim, que eu tenho certeza que eu já andei deixando de lado e que agora eu quero buscar. Isso faz diferença. E aí, fazendo a reflexão sobre o que foi dito, né, Jesus já antecipava os descaminhos do homem em relação à mensagem que estava sendo comunicada. Né? A igreja, que foi a grande guardiã dessa mensagem, se equivocou. Tiveram alguns que conseguiram, né? Francisco de Assis foi um deles, né? Quando vai lá e reconstrói a minha igreja, ele entendeu primeiro que fosse a igreja de pedra, reconstruiu São Damião e outras igrejas lá em Assis. Mas é outra mensagem.
Se alguém seria enviado para lembrar as coisas que Jesus dissera, isso ocorreria porque os homens teriam esquecido esses ensinos. E aí eu vou lembrar de uma questão pedagógica mesmo. Quando a gente quer ensinar uma criança, é necessário repetir. É necessário repetir. A repetição é um instrumento pedagógico. É um instrumento, não é o único. Esta mensagem precisava de ser repetida. E a gente vai lá no livro Os Mensageiros, do André Luiz, e ele fala sobre o departamento de comunicação, aonde um instrutor, eu não me lembro o nome dele, fala para André Luiz que ali eram preparadas cartas vivas do Evangelho. Cartas vivas do Evangelho. Não é mensagem escrita. É pessoa que vai lá testificar esse amor que está sendo exaltado aqui. Se o Consolador viria para estar eternamente conosco, ele não poderia se apresentar como um ser encarnado. Ou seja, Allan Kardec não é o Consolador. Porque ele diz que ficaria entre a gente. Allan Kardec está aqui entre a gente? Está sentado aí? Não está. Né? Pode estar em espírito. Né? Então, porque o corpo físico é perecível. Deduz-se, portanto, que o Espírito de verdade precisaria de outra maneira de estar conosco, sem ser pela encarnação em um corpo material. E aí eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu recebi uma vez, porque a fé faz parte da consolação. E Jesus disse que a gente precisava de ter a fé do tamanho de um grão de mostarda para remover montanhas. E aí eu recebi uma vez, eu não sei como é que, da onde que vem a filmagem, não dá para ver daí com certeza na filmagem, né? Mas eu vou compartilhar com vocês, eu vou botar aqui, se quiserem peguem uma mostardazinha para guardar consigo, pode passar adiante, está aqui. Aí vai circulando por vocês aí, para vocês verem o que é. Eu vou ficar com umazinhas. Não dá, é difícil de segurar. É difícil de segurar, de tão pequena que é. E a nossa fé não tem esse tamanho, segundo Jesus. Não tem esse tamanho, que você não está conseguindo ver daí. Mas está aqui, está o homem de pouca fé. Como todos nós, né? No prefácio do... eu já perdi a minha fé, viu? Vai rápido, gente. Já perdi. Já perdi. No que eu vacilei, olhei para o lado, já perdi minha fé já. No Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, vamos entender um pouquinho mais do que falava o Espírito de verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, às ordens de seu comandante, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhante a estrelas cadentes, e vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser colocadas, ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu, como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes. Estão com dificuldade aí na fé, né? Difícil. Fazei uníssonas vossas vozes e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. Esse é o prefácio dessa obra linda. Essa obra que
Bezerra de Menezes recebeu quando foi traduzida para o português, e ele pegou o trem, começou a ler e não conseguiu parar. O problema é que quando a gente pensa em conflito, a gente foge. Quando a gente fala em conflito, não nos vem boas coisas na cabeça. Não é? Quando a gente fala conflito, fala, não, se eu puder... Como é que é? O Fábio Júnior, perguntaram para ele assim, poxa, o que você faz para ficar sempre tão bonitão, tão jovial? Ele falou assim, eu levo desaforo para casa. Genial! Eu levo desaforo para casa. Me desaforou, ok, beleza, tá jóia. Vai para casa e, em vez de entrar, essa é uma estratégia. O problema é que nem todos os conflitos a gente pode adotar essa estratégia da evitação. Alguns conflitos a gente precisa de encarar. Vamos lembrar que a gente tem conflitos internos, tem conflitos externos, e eles geram consequências. À luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho Consolador, muitos desses conflitos a gente precisa dar solução. E aí eu vou lembrar dessa pessoa aqui. Alguém sabe quem é? Sem ler ali, ó. Vou ficar na frente aqui. Já leram, né? Pessoal é ligeiro, né? José do Patrocínio. Tá pequenininho, foi. José do Patrocínio, filho de uma quitandeira com um padre. Difícil, né? Dá para ver que ele era negro. Quem sabe quem foi José do Patrocínio? Ele ajudou a solucionar um conflito brasileiro que era uma vergonha. Foi um desses abolicionistas que tinha uma alma inspirada, era jornalista polêmico e orador eloquente. Com o jornal Gazeta da Tarde, alguém sabe qual é o endereço que a gente está? Por isso que eu peguei ele. Jornal Gazeta da Tarde fez ampliar a voz dos abolicionistas. Muito curioso que a nossa casa espírita aqui esteja num jornal capitaneado por um espírito desse tipo. Nada é por acaso. Que outras escravidões a gente está precisando de se livrar? Que outros conflitos a gente está evitando e não deve ser evitado, deve ser enfrentado mesmo. Ele não fugiu da luta. Seguindo ainda, né? Outro, Joaquim Nabuco, diplomata, jornalista, político, absoluto, e um dos criadores da Academia Brasileira de Letras. Fundou em 1880 a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, que contava com a participação de André Rebouças. O André Rebouças era lá negro também, abolicionista, ele jornalista e engenheiro. Curioso que a cidade do Rio de Janeiro deu o nome do túnel que liga, né, a zona norte à zona sul, a zona rica à zona pobre, diminuindo as distâncias entre as classes sociais, o nome de André Rebouças. Percebe? O que eu estava lendo ali no prefácio do Espírito de Verdade? Que esses espíritos, qual estrela cadentes, iriam mudando radicalmente a nossa forma de se relacionar. A gente precisa sintonizar com eles. E eles estão nos chamando. Lembra da música Chamado? Olhai o sol atrás dos montes, confia e vai. Quando a gente pensa em conflito, a gente tem uma visão deturpada de guerra, de briga, de disputa, de agressão. A gente pode se comportar de forma diferente no conflito. Está me vindo aqui à cabeça o encontro de Natal, que eu acabei de ter, né? Teve um momento lá conflituoso, bem curioso, que no que teve a rusga, todo mundo, é Natal! É! Como quem diz, gente, vamos?
O momento não é desse tipo de conflito, né? O momento é de entendimento. Não é de exclusão. A doutrina espírita não é de exclusão. Imagina Bezerra de Menezes fazendo aquele movimento para agregar o movimento espírita Brasil afora. Quantas divergências, quantos desentendimentos e picuinhas. E ele, não, peraí. Juntos somos mais fortes. Como juntar? Aí é a arte da vida. Aqui, desculpa. Né? Tristeza, violência. A gente pensa em conflito, já pensa em tristeza, violência, raiva, perda. Era assim que Gandhi pensava conflito? Não. Eu me lembro de uma cena do filme Gandhi, que é um filme que vale a pena ser revisto, antes de acabar o ano, está disponível aí na internet da vida. Tem o padre andando do lado de Gandhi, na África do Sul. Os dois andando juntos, e ali eles não poderiam estar pisando, porque ali não era lugar de negro pisar. Né? Gandhi não era negro, mas para os padrões da África do Sul, tudo que não fosse branco leite não serviria, não podia. E aí o padre falou, olha, eu acho que é melhor a gente desviar aqui, que senão aquele pessoal ali vai... Aí, olha, você não tem no seu evangelho lá, se baterem numa face, oferecer a outra? Aí o padre fala, olha, eu acho que Jesus não quis dizer dessa forma, né? Na verdade é um sentido figurado. O Gandhi, não, eu acho que é dessa forma, sim. E continua andando em direção àqueles jovens que iriam surrá-los. Meio que testando o novo amigo, se ele realmente estava comprometido com aquilo que estava falando. Chega uma hora que é a hora do testemunho. Chega uma hora que é a hora do testemunho. Se chegou essa hora para a gente, não tem como evitar. A gente está aqui se preparando para ela. Não é que a partir de agora a gente vai pegar todos os conflitos e tentar resolver de uma vez, não. Mas a gente precisa de avançar. E é interessante porque existem reações fisiológicas mesmo. A gente começa a ter taquicardia, sudorese, ficar vermelho, eleva o tom de voz. Quando a gente eleva o tom de voz com alguém, é porque a gente está sentindo que essa pessoa está distante da gente. E a forma mais equivocada é você elevar o tom de voz, porque mais distante ela vai ficar, né? Porque os corações estão distantes, a gente eleva a voz. E aí existe na psicologia o que o pessoal chama de terapia cognitiva comportamental. A partir do momento que você diagnostica, não, peraí, eu estou falando mais alto? Não, essa não é a forma correta de conseguir atingir o outro. Não é a forma correta. Vamos repensar a forma de atuação através desse consolador. Não tem irritação, elevação, raiva, hostilidade, descuido verbal. A gente começa a desclassificar o outro. E consegue os resultados opostos daqueles que a gente estava buscando. Começa a reprimir comportamento, e aí é muito, muito curioso, porque a gente começa, mas viu, como eu te falei, se você tivesse feito isso, também vindo com essa saia curta aí, todo mundo está olhando. Pronto, começa a reprimir comportamento do outro, sem perceber que você mesmo também não está se comportando de maneira adequada. Julgar, atribuir, responsabilizar, polarizar a relação. Por quê? Em vez da gente se unir para tentar juntos, colaborando, vamos lembrar do Kardec, que recebeu a crítica lá do imitando o Evangelho? Ele poderia ter polarizado. Não, você não sabe de nada. Não, pelo contrário, ele escutou. E a partir do momento que você escuta, você está aberto a crescer junto. Esse é o desafio. Começamos a caricaturar comportamentos.
Só que os conflitos bem trabalhados nos dão outras oportunidades que aquele conflito beligerante não dá. A imagem aqui do burrinho, para quem estiver lá embaixo e não estiver vendo a imagem, eu traduzo, né? 2 burros amarrados um no outro, um tanto de feno numa ponta, um tanto de feno na outra ponta. E eles começam a duelar ali, brigarem para... Só que estão amarrados um ao outro. E aí vem aquela interrogação, como sair dessa encruzilhada? A gente leu uma página lá na Casa Sentimento, do Emmanuel, muito curiosa, falando sobre o Natal e o Ano Novo. De que não foi à toa que o Natal vem antes do Ano Novo. Porque se a gente não fizer as reflexões, não deixar nascer o Natal no nosso coração, os anos vão se passar e os problemas vão se repetir. Esse é o desafio. Se a gente consegue antes refletir, juntos a gente encontra soluções cooperativas. A laranja está ali por conta do seguinte, tem uma historinha da laranja muito rica que diz, né, a mãe estava lá com os 2 filhos, brigando por causa de uma laranja. Eu quero a laranja para mim, o que eu vou fazer? Bom, a mãe chegou lá, o que está pegando? Passou a faca, dividiu meia banda para um lado, meia banda para o outro. Está justo. Metade para cada um, está justo. Não deu 5 minutos, eles começaram a brigar de novo. E aí a mãe voltou, sentou com um e com o outro, vamos lá. Para que você quer a laranja? Perguntou para um. Eu quero fazer um suco. Tá. E você, para que você quer a laranja? Eu quero fazer doce com a casca. Percebe que aquela primeira medida era justa. Mas a justiça nem sempre é aquilo que a gente está querendo. A gente quer ser ouvido. A gente quer ser compreendido. É misericórdia que a gente precisa, não é de justiça. E os 2 puderam ser plenamente contemplados desde que a gente invista na solução conjunta. Família é isso o tempo todo. Família é isso o tempo todo. Porque se não fosse, a pessoa não casava de novo, né? A gente quer estar junto, só tem dificuldade. É igual porco espinho, chega perto do outro, espeta. Mas a pessoa que eu mais amo, eu vivo espetando. Porque justamente por você amar mais, você espeta mais ela. Esse é o desafio. Eu tenho mais quanto ainda? 5 ali? Mais 10? Tá. Eu falei da educação do olhar. Esse é um olhar que para mim diz muito. Chico Xavier. Indo para o trabalho, Chico Xavier indo para o trabalho, passou pelo bebum que foi atropelado. Cego, bebum, atropelado. Ai, meu Deus, meu irmão precisa de mim. Olhar do Chico Xavier. Se é a gente, caramba, esses bebum estão atrapalhando o trânsito, né? Olhar regenerado, olhar da gente. Pegou o bebum, levou para casa, cuidou o básico dele ali e ficou com esse abacaxi para ser descascado. Os amigos ajudavam aqui, lá ele de dia tinha que trabalhar, à noite tinha reunião espírita, mas nos intervalos ele ali, só que imagina, já não mais bebum, porque curado da ressaca, mas cego ainda, e machucado, precisando de cuidado. Os amigos ajudam aqui e ali, mas a gente não se compromete, essa que é a diferença. A gente ajuda, mas não se compromete. Para uma obra como essa aqui, né? Mesa, cadeira, parede, teto, data show, site. Para isso ficar de pé funcionando, precisa de gente comprometida. O coral está cantando sempre, né? Precisa de gente comprometida. Ali, emitindo essa luz, essa harmonia. E Chico tinha dificuldade, porque seus amigos o ajudavam como dava. E ele pegou e anunciou no jornal
lá do jornalzinho de bairro lá de mim. Estou precisando de alguém para me ajudar aqui. Narrou rapidamente a situação. E no dia seguinte, apareceram 2 moças lindas, 2 prostitutas. Chico, eu entendo que talvez a nossa ajuda possa te prejudicar, porque a gente sabe do seu trabalho. Eu entendo. Chico, o que? Vocês são anjos do céu que vieram ter comigo. Olhar do Chico. Se é a gente, como é que a gente julga 2 prostitutas? Para deixar dentro da sua casa, enquanto que você não está lá. Vocês fariam isso? Difícil, né? Difícil. Como Jesus enxerga aqueles 2 espíritos? Anjos do céu. Anjos do céu que vieram me ajudar. Quando a gente pensar nos nossos familiares, vamos lembrar do Chico. Anjos do céu que vieram nos ajudar. Anjos do céu. E os nossos familiares não são prostitutas não, né? Pelo menos é o que eu saiba. Está num nível bem diferente. Esse é o olhar regenerado, consolador. Com 1 mês de evangelho todos os dias, aquele bebum já estava recuperado de suas feridas e da bebedeira, porque tinha necessidades não atendidas. E por isso ele buscava o alcoolismo. E essa doutrina maravilhosa as atendeu. Essas necessidades foram supridas. Aquelas moças equivocadas saíram da cidade, porque elas sabiam que ali naquela cidade elas não teriam uma segunda chance. Porque o nosso olhar ainda é o tempo todo acusador. Alguém sabe quem é essa daí? Alta de Souza. Pô, o pessoal aqui é estudado para danar, né? Alta de Souza, poetisa nordestina. Muito curiosamente, aos 3 anos de idade ela perdeu a mãe de tuberculose. Aos 4, o pai com tuberculose. Na sua adolescência, se enamorou. Naquele tempo o pessoal casava muito cedo, né? Apaixonou-se, só que aí ela contraiu a tuberculose e foi recomendado que ela se afastasse do noivo. Difícil, hein? Pedir isso para um jovem de seus 15, 16 anos. Não, se afaste do amor da sua vida. Essa poetisa estudou com as vicentinas de Vicente de Paula. Né? Vicente de Paula era o mentor espiritual de Eurípides de Barçanufo. Não é qualquer um também não. E lá ela aprendeu a ler, escrever, aprendeu francês, e lia Fenelon, que a gente vê lá no Evangelho, lia Vitor Hugo, lia um monte de... E ela começou a escrever. E eu vou finalizar a apresentação com eu acho que o mais bonito que ela já escreveu, que foi musicado pelo Luiz Pedro, o maestro do Coromerge, do coro da Confraternização das Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro. Se tens fé, não te aflija a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende, amoroso, a mão divina. E abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a tristeza e a amargura. E sobre as trevas de miséria e ruína, acende nova estrela matutina, na esperança da paz que perdura. E fugiu agora aqui. Se alguém lembra, não. Que essa vocês cantam junto, né? Poxa, que... Se tens fé, não te aflige. Sobre as trevas de miséria e ruína, acende nova estrela matutina. Na paz, Bom,
Se a crença viva, lembrei, se a crença viva te dirige os passos sobre a carícia de celestes braços, encontrarás o pão, a luz, o abrigo. Está aqui na mão? Ah! Porque depois que perde o fio da meada, a gente aí que se perde mesmo, né? Ama a cruz que te ama. Por isso que esposa é bom, né? Esposa é bom demais. Ama a cruz que te ampara e regenera. E envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Mais consolador que isso, eu não consigo. Obrigado, desculpa, faz parte.